tipo, ser independentes, então eles meio que vão abrir um escritório sozinho para eles e pedem a ajuda do chefe da época, dessa diferencial, de um estagiário. E o chefe dele manda uma estagiária recém-contratada da época, que se chamava Ana Clara, que vai se tornar a sua futura esposa e sócia da sua empresa, da XP Investimentos. Olha só que coincidência. Na empresa que o cara trabalha, ele conhece a sua futura esposa, mano. Muita sorte mesmo. E porque eles serem por eles serem muito bons trabalhando junto, eles vão em busca dessa maior liberdade e abrem o próprio escritório de investimento deles. A XP ela vai nascer como um escritório autônomo de investimentos. Na verdade, não autônomo, tipo vai nascer como um escritório de investimentos, e os dois eles já são agentes autônomos. Então, o que basicamente eles ofereciam eram os fundos da corretora InvestShop, a que o Guilherme Benchimol trabalhava e fora demitido em maio de 2001. E eles vão se desenvolvendo, vão se desenrolando na XP Investimentos, e como que um sócio da XP sai, porque ele consegue uma vaga de estagiário no JP Morgan, coisa que nem o Guilherme na época conseguia. Então eles se sentem meio acuados e resolvem criar um sistema de sociedade para quem está lá trabalhando com eles. Ou seja, então o Guilherme Benchimol fica com 54% da empresa, o Marcelo vai ficar com 36%, e a estagiária deles, do Guilherme e a Ana Clara, vai ficar com 10% da empresa. E nessa época o Guilherme ele vai começar a namorar com a Ana, sua futura esposa. Em 2002, a XP basicamente começava a investir em dar cursos de investimento na bolsa, que foi o principal diferencial daquela época e que permitiu a XP Investimentos crescer e modificar o mercado financeiro, porque enquanto as outras empresas, os grandes bancos, os bancões, como se é denominado, os bancos tradicionais que já dominam os clientes, eles basicamente querem atrair mais os grandes investidores, aqueles caras super ricos que têm muito dinheiro, e geralmente é muito limitada a gama de produtos que naquela época os bancos ofereciam. Geralmente era um CDB, um fundo de investimento, um fundo de ações do próprio banco, que tinha uma rentabilidade horrível e cobrava altas taxas de manutenção, coisa de 4, 10% ao ano, que comia absurdamente o dinheiro dos cotistas e dos clientes dos bancos. Só que eles, por conta da segurança de ser um banco tradicional, naquela época os bancos tradicionais tinham esse status de segurança, as pessoas se sentiam bem por ter um gerente de relacionamento cuidando das finanças delas, coisas que elas pensavam que não conseguiriam ter sozinhas. Elas se sentiam mais seguras e por isso deixavam essas aplicações que não rendiam nada, ou muitas vezes só investiam em poupança, porque era visto como seguro. Porque vem justamente dessa época. O brasileiro ele não poupava, porque desde os anos 80, quando se teve uma inflação muito desmedida naquela época, você não sabia o que ia ser do dia seguinte. Um produto podia aumentar 50%, 100%, 10.000% num dia. Então, por conta dessa insegurança, as pessoas faziam a compra do mês para garantir tudo. Ou muitas vezes elas já compravam coisas e não faziam poupança porque não dava, porque não era algo de se pensar na época. E depois esse pensamento até hoje foi prolongado, tanto que as pessoas, a maior parte da população brasileira, não investe, não tem conhecimento financeiro, não se preocupa com isso. E também
acha que a poupança é mais segura porque não dedica uma grande parte do tempo em estudar sobre investimentos, sobre como adquirir a própria liberdade financeira, como criar uma renda passiva. E por isso elas tendem a ver a poupança como a melhor aplicação e a mais segura, mas já é algo que sabemos que hoje em dia não é verdade. E em 2002 eles aproveitam uma onda de alta da bolsa que a bolsa brasileira estava crescendo bastante, e isso ajuda eles a crescer. E também porque a XP nessa época já dava cursos de investimento. Enquanto a Maria não dava conhecimento para os clientes, a XP, como que era uma plataforma independente, ela pregava muito o conceito de que o cliente tem que ter conhecimento sobre o mercado financeiro para ele tomar as próprias decisões do dinheiro e não ficar refém na mão de um gestor, de um gerente de banco que não está nem aí para os seus interesses, mas sim para atingir a sua meta pessoal no final do dia, porque ele tem que cumprir a meta do dia, tem que cumprir a meta da semana e a meta do mês para ganhar a comissão. E não o seu dinheiro está rendendo. Saca? Como que a XP foi pioneira nessa área. Em 2005, a XP já contava com um faturamento de 30 mil reais por mês, o que para o Guilherme Benchimol, há poucos anos antes, já era algo absurdo. Essa época, a bolsa estava basicamente em uma grande ascensão, uma grande euforia. Todo mundo querendo investir, porque o cenário econômico tinha mudado. E por conta desse grande crescimento, o Guilherme Benchimol, ele resolve mudar a sede da empresa dele, que era relativamente simples, em um escritório, em um prédio, para um escritório mais caro de Porto Alegre, tanto que o aluguel subiu de 8 mil reais que ele pagava para 22 mil reais, porque ele queria dar uma cara de mais moderna, mais sofisticada para chamar a atenção das pessoas, para garantir essa confiança de seriedade das pessoas dele com os clientes. E nessa mesma época, eles vão conhecer o Eduardo Plass, que esse cara basicamente era o sócio da Ágora Investimentos, que depois a Ágora foi vendida para o Bradesco. Ele basicamente queria enganar Benchimol, porque ele queria comprar a XP Investimentos e transformar o Benchimol em um funcionário dele que trabalhava exclusivamente para ele, enquanto o Benchimol ganharia pouco. O Eduardo Plass, ele receberia tudo, estaria com todos os lucros da XP e ainda assim venderia a XP para o Bradesco. Ia extinguir a XP na Ágora e ia vender a Ágora para o Bradesco. O que futuramente ele vende a Ágora para o Bradesco, mas só que ele não consegue fechar essa negociação com o Benchimol, porque o Benchimol ele percebe o truque do Eduardo Plass e não aceita a negociação. Uma ótima decisão, por sinal, que ele fez. Também concordo de não ter aceitado essa decisão, por mais que naquela época a venda para o Eduardo Plass parecia ser uma grande perda, porque o Eduardo ele estava disposto a comprar a XP por 30 milhões de reais, um valor inestimável e há pouco tempo atrás impensável do que Benchimol poderia ganhar, poderia faturar, poderia ter de patrimônio em 2001. E ele fica putaço e liga para sua esposa falando para ela que perdeu 30 milhões de reais na negociação por não ter aceitado. Mas só que futuramente a gente vai entender o porquê ele tomou uma excelente decisão de não vender a XP para ele, tanto que ele seria enganado porque essa negociação não seria boa para o Guilherme, mas sim para o Eduardo. Ótima decisão que você fez, Guilherme, te apoio aí nessa decisão. E também nessa época
o Guilherme Benchimol começa a alinhar a política da XP com valor de sociedade, métricas para calcular quantos por cento cada sócio teria, qual seria o valor dessa porcentagem que cada sócio teria, métricas de investimento, métricas de valor da empresa, o quanto ela valia, o quanto ela faturava, o EBITDA. Foi nessa época que eles começaram a estruturar a empresa e a calcular todos esses valores, colocando no papel, deixando tudo estruturado. E nessa época, 2005 para 2006 na verdade, o Guilherme Benchimol, ele já queria transformar a XP de um escritório autônomo de investimentos para uma corretora. Isso implicava em ter responsabilidades maiores, porque como corretora ele teria que gastar muito mais dinheiro investindo em tecnologia, segurança para proteger dados sigilosos dos clientes, para proteger o dinheiro dos clientes, evitar possíveis fraudes, desenvolver sistemas anti-hackers e também investir em tecnologia para facilitar cada vez mais a interação do cliente com a plataforma de investimentos, deixar o processo mais rápido. E por conta de alguns medos de leis trabalhistas naquela época, Benchimol ele resolve contratar todos os seus agentes autônomos, ou seja, antes os agentes autônomos eles eram comissionados, ganhavam altas somas de dinheiro, não tinham um salário fixo, para depois se transformarem em funcionários registrados e com um salário fixo, porque a partir de uma conversa com esse Eduardo Plass, Guilherme Benchimol pensa que isso vai ter consequências trabalhistas e basicamente ele vai se ferrar. Então ele contrata todos os seus assessores de investimentos, que se tornam funcionários diretos da XP. Antes eles eram apenas agentes autônomos e funcionários dos escritórios autônomos de investimento. 2008, um péssimo ano para a XP, estourou a crise de 2008 do mercado imobiliário financeiro dos Estados Unidos, o que atrapalha muito os projetos da XP, porque basicamente o Ibovespa perde 50% do seu valor. Do seu valor. Antes estava com um índice altíssimo, perdeu 50% do seu valor, o que impacta muito. As pessoas ficam desesperadas, querendo vender ações, e eles perdem muita captação de renda. E a partir disso, 2008, como o Guilherme Benchimol estava sem dinheiro, ele resolve voltar atrás e pedir desculpa para todos os agentes autônomos. Eu não posso te contratar mais, eu não tenho dinheiro para pagar um salário fixo, isso implica em altos custos para mim, e eu sei que vocês estão ganhando pouco, eu quero voltar atrás com isso. E o cara foi